pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Eu vou ler mais uma vez o versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua obra. Eu vou ler mais uma vez. Eu gostaria que os irmãos repetissem logo após mim, bem forte. Então disse aos seus discípulos. Mais uma vez, bem forte, igreja. Então disse aos seus discípulos. A seara é realmente grande. Mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua obra. Amém? Você crê na palavra de Deus? Amém. Você crê que um dia Jesus estava com seus discípulos e ele viu a necessidade da obra, a necessidade do campo, de quantos precisavam de mais obreiros, de mais pessoas para pregar a sua palavra? Você crê nisso? Amém. Então desocupe as suas mãos e dê uma salva de palmas para a palavra de Deus. Mas é para a palavra de Deus. Aplauda a palavra de Deus, queridos, e glorifique, abra os seus lábios e diga glória a Deus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. A tua igreja aplaude a tua palavra, recebe esses aplausos na glória, Deus. Fala conosco nessa noite, ministra em cada coração, ó Pai amado, que a tua palavra encontre guaridas, ó Pai. Ninguém está aqui para ouvir o homem, ninguém veio aqui nessa noite para ouvir o pregador. Que o pregador suma, desapareça, e que o Senhor cresça cada vez mais. Toma os lábios do pregador, toma a boca do pregador e fala com a tua igreja, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, queridos. Jesus um certo dia estava com seus discípulos e ele tinha acabado de realizar uma cura, um milagre na vida de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e Jesus estava ministrando a sua palavra, ele estava pregando o evangelho, ele estava falando do seu grande amor, ele estava com seus discípulos. E naquele dia que ele estava com seus discípulos, a palavra de Deus nos diz que ele olhou para aquela multidão e ele teve pena daquela multidão. Ele olhou para aquela multidão e ele se compadeceu dela. A Bíblia diz que ele olhou para a multidão e ele teve compaixão daquela multidão. Amados, Jesus estava conosco aqui. Ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Ele tinha a natureza divina, 100% a natureza divina. Ele poderia, somente com um gesto, fazer com que todas aquelas pessoas, toda aquela multidão ali se convertesse e tivesse um encontro com ele. Mas ele olhou para aquela multidão, ele se compadeceu dela. Ele olhou para aquelas pessoas e ele amou aquelas pessoas. Ele teve pena. Quando você olha para a palavra compaixão, quer dizer pena. Ele teve pena daquele povo, porque ele viu que aquele povo estava desgarrado como ovelha. É como aquela canção que nós cantamos: eram 100 ovelhas, uma se desgarra, vai, se perde, ficam 99. O pastor de ovelhas, ele vai atrás daquela que está desgarrada. Não é verdade? Jesus olhou para aquelas 99, Jesus olhou para aquelas vidas e ele se compadeceu daquelas vidas. Esse olhar de Jesus tem que ser o nosso olhar. Esse olhar do Senhor tem que ser o meu e o seu olhar. Nós temos que olhar para as pessoas e ter compaixão delas. Nós temos que olhar para as pessoas e ter pena delas, porque elas estão numa situação tão difícil que elas querem sair da lama, mas elas não conseguem. Vocês se lembram? Vocês já viram no filme aquela areia movediça, em que você, quando cai dentro dela, se você não conseguir segurar num arbusto, em alguma coisa, numa corda para você sair, você só se afunda e você morre. Você morre ali, não tem jeito. E o mundo está como areia movediça.
As pessoas estão dentro de uma areia movediça. E nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos olhando para essas pessoas, estamos vendo essas pessoas e temos que nos compadecer delas. Nós temos que nos compadecer, nós temos que ter pena dessas pessoas, porque pessoas estão morrendo. Nesse momento que eu estou falando com a igreja, pessoas estão perecendo, estão indo para o inferno. Porque enquanto é noite aqui, é dia em outro lugar. E pessoas estão perecendo, pessoas estão morrendo nesse exato momento que eu estou falando com vocês. Estão perecendo, estão indo para o inferno. E Jesus olhou para ela e teve compaixão daquelas vidas. E ele olhou para os seus discípulos e ele disse uma palavra muito forte para os seus discípulos. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande. Amados, o campo é vasto, o campo é grande. E se tratando aqui de onde nós estamos aqui, vamos falar de Newark. Newark é grande. Quantos brasileiros você acha que tem aqui dentro de Newark? O quê? 40 mil? 45? Essa faixa, né? Mais ou menos o que? Uns 70 mil portugueses? Uns 70 mil hispanos também? Americanos acho que são o mínimo, né? A minoria, né? Mas é hispanos e portugueses e brasileiros. Quantas pessoas tem aqui nesse lugar? Quantas pessoas estão precisando de Jesus? Quantas pessoas estão padecendo, sofrendo, estão na areia movediça e estão se afundando cada vez mais? Se a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, é eu e você, se a igreja do Senhor Jesus não olhar para essas vidas com compaixão, com pena, para pegar nas suas mãos e arrancá-las da areia movediça, elas vão morrer, vão perecer, vão para o inferno. E a Bíblia diz que o Senhor vai requerer de mim e de você o sangue dessas pessoas. É de mim e de você que Deus vai requerer. Porque o primeiro campo missionário da minha vida e da sua vida começa na nossa casa, não é verdade? Esse é o primeiro campo missionário. Quantas pessoas aqui que têm as suas casas, que têm as suas famílias, que tem pessoas que ainda não tiveram encontro no Brasil, talvez aqui ou talvez lá mesmo no Brasil? Quantas pessoas que ainda não encontraram o Senhor Jesus, estão perdidas, estão dentro de casa e estão perdidas? É o nosso primeiro campo missionário, queridos. A Bíblia diz assim, que nós, como família, não nos atentarmos para os nossos familiares, nós somos pior do que os ímpios e estamos negando a fé. É verdade. Quantas pessoas estão dentro da igreja e pessoas da sua família perecendo, morrendo, e ele não faz nada? A Bíblia diz que nós estamos negando a fé. Então nosso primeiro campo missionário é um ente querido. Mas como que eu posso alcançar o meu ente querido se eu estou aqui e ele está lá? Através do joelho, através da oração. A seara é grande, poucos são ceifeiros. Deus está requisitando nos últimos dias ceifeiros para a sua obra, queridos. Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Jesus está voltando para buscar o seu povo, para buscar uma igreja que ele comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Tudo já foi feito. Não há mais nada que se possa fazer. O que é de se fazer foi feito na cruz do Calvário. Jesus pagou um alto preço. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. O olhar de Jesus para essas pessoas tem que ser o meu olhar, tem que ser o seu olhar. Nós temos que olhar para essas vidas e nos compadecer delas, no trabalho, na rua, onde quer que estejamos. Nós temos que nos compadecer dela. Quando muitas vezes nós olhamos para um drogado, olhamos para um bêbado na rua caindo, babando. Quando você olha para um bêbado, o que você vê, Lígia, quando você olha para um bêbado na rua? Seja sincero. Um bêbado, né? O que você vê, Alessandra? O que você vê, irmão? O que você vê, Valmir? Carlos, um bêbado. Quando nós olhamos para um bêbado, nós vemos um bêbado. Mas quando Deus olha para um bêbado, quando Deus olha para um drogado, Ele vê uma ovelha, queridos. Ele vê um homem e uma mulher de Deus que pode ser alcançado pelo poder da sua palavra e ser transformado. Amém. Porque Deus não olha o exterior, Deus olha o coração. Quando Deus olha para um bêbado, Ele vê um homem